Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, ouvintes da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, estamos de volta aqui com o programa Luz na Penumbra, o estudo de obras póstumas. Hoje, abrilhantado aqui com a presença do nosso irmão Eduardo Araújo. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui ao lado do amigo e irmão João Nogueira e dos nossos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e dela também. Pois é, e aqui ao meu lado direito, nossa Maria de Fátima Miranda. Ulala, fraternalmente. Que bom, que bom. É bom porque a gente vai poder bater um papo mais descontraído aqui, porque a gente já faz programa há algum tempo, então fica mais fácil, né? A afinidade faz a coisa fluir melhor. Estamos, então, na primeira parte do livro Obras Póstumas, parágrafo 3º, Criação. Essa primeira parte fala da profissão de fé raciocinada da doutrina espírita. Então, nós vamos aqui a esse tema, que é criação, no item 10. Deus é criador de todas as coisas. E ele complementa dizendo: esta proposição é corolário da prova da existência de Deus. Bom, difícil é falar corolário. Gostei, eu tava aqui, olha, mandou bem pra caramba. Pensou que ia errar, né? Eu tava torcendo. Não, eu já ia me enrolar todo. Até agora, se eu quiser falar, corolário. Tem que soletrar. Inverte. É bem... Mas é o corolário da prova da existência de Deus, né? Essa proposição que Deus é o criador de todas as coisas. Nos remete à primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Kardec perguntando não quem é Deus, mas já começa nos dando uma lição fantástica de que é Deus. O que é Deus? E a resposta é a mais fantástica que existe. Suprema inteligência do universo. Primeira parte. Nós poderíamos imaginar assim: poxa, suprema inteligência do universo. Pode haver uma outra suprema inteligência do universo? Pode. Poderiam haver 2, 3, 10 supremas inteligências do universo. Mas ele faz um complemento, né? Causa primária ou primeira de todas as coisas. Aí mata. Não tem jeito. Fica Deus, único criador de tudo e de todos. E de tudo mesmo. Nós, inclusive, no livro A Gênese, lá no capítulo 3º, né, que fala do bem e do mal, no item 7, ele faz uma proposição muito interessante que fala a respeito desse mal, que muita gente fala: Deus criou o mal? Não, Deus não criou o mal. Mas se Deus criou tudo, é criador de todas as coisas, ele também criou o mal. E a gente cai nesse erro de que Deus tenha criado o mal para ser usado por nós. Ele criou os mecanismos e que em determinados momentos da nossa evolução espiritual nós temos que nos utilizar daqueles mecanismos. Numa segunda ou terceira fase, não precisamos mais usar aqueles mecanismos. Aí o mal reside em usar aqueles mecanismos que não fazem mais parte da nossa necessidade. Ou seja, o mal, ele não existe, ele é simplesmente a aplicação errada de uma ferramenta, sim, criada por Deus. E aí, Eduardo, a gente pode pensar nesse Deus aí, ter certeza de que ele existe, pode ter a compreensão total de Deus, ou fica difícil? As crianças costumam fazer perguntas embaraçosas aos evangelizadores, né? Porque é um raciocínio lógico, humano, você querer entender que tudo tem uma origem. Se tudo tem uma origem, qual a origem de Deus? O que é Deus? Aí as crianças perguntam: Deus tem pai, Deus tem mãe? Porque se Deus teve um pai e uma mãe, por sua vez teve um pai e uma mãe, e aí você se perde ao infinito. É difícil para nós compreendermos algo que escapa à compreensão humana. E aí os Espíritos dizem, em O Livro dos Espíritos a Kardec, o seguinte: Deus existe.
não vades além. Ponto. Porque se vocês forem além, vocês vão se perder. A compreensão humana para Deus, ela se limita ao fato de reconhecermos que existe algo, como diria Einstein, Deus não joga dados, o universo existe, ele está aí e tem que ter um criador. É o que nós sabemos. Agora, que é este Deus? Os espíritos responderam a Kardec. Para vocês é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E não temos como ir além. Exatamente. E a gente fica ainda querendo ir além. Querendo aquela história, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Desconhece completamente o livro A Gênese, que nos responde tantas perguntas quando aquelas criações espontâneas, né? Gerações espontâneas. A biogênese. E aí, Miranda, é muito difícil compreender Deus, então? Ou dá para compreender pelo menos parte dele? No início da sua fala, foi abordado assim, que é a suprema inteligência do universo. Né? Aí depois vem a consolidação, causa primária de tudo. Nos lembramos que ainda que o homem venha conjecturar a existência de vários universos, não é? Mas alguém é a causa de todos eles. E esse ser é Deus. Quando nós vamos observar essa ideia de que se Deus criou tudo, também criou o mal. Na realidade, ele criou o espírito. Dotou o espírito de livre-arbítrio. O espírito, arbitrando equivocadamente, conquistou lições, mas começou a se comprazer com os erros, não é? Exato. Dessas lições. E aí ele recalcitra. Quando ele recalcitra, deixa de ser ignorante e passa a ser mal. Sim. É por isso que o mal não existe para Deus, porque Deus criou o ser. E tão certo da sua criação, ele dotou esse ser de livre-arbítrio. Deus não temeu a sua criação. Mesmo sabendo que em sua jornada evolutiva ela passaria por percalços, onde mais tarde contestaria o próprio Deus. Mas ele sabe exatamente onde ele quer que cheguemos. E a nossa inteligência jamais consolidaria se nós não passássemos por essas lições equivocadas. É verdade. Não é? Fui buscar aqui para os ouvintes, né, que é a questão 14 do Livro dos Espíritos, quando os espíritos dão essa resposta a Kardec, dizendo o seguinte: Deus existe, disso não podeis duvidar e é o essencial. E eles continuam: crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos. Pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada sabeis. Exato, exatamente. E ele continua: deixai consequentemente de lado todos esses sistemas. Tendes bastantes coisas que vos tocam de mais perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável neste momento. No programa que nós fizemos no dia 18 de março, Debate na Rio, teve um ouvinte que falou que gosta muito da Miranda, do que ela fala. E que vai ao encontro do que ela faz e do que ela não faz. Faz ela refletir. Isso é muito bom. É muito bom isso. Quando a gente fica se perdendo num labirinto louco que a gente não vai chegar a lugar nenhum. O Berto Roden diz que Deus seria esse que coubesse na inteligência do homem. Olha só. Que Deus seria esse que coubesse na nossa inteligência? Nós não temos capacidade de discernir. Então fica muito difícil realmente. Agora, por que a gente faz isso? Nessa questão 14, mata a charada. A gente, como não consegue fazer a reforma íntima, como ela deve ser feita, procuramos outras coisas para nos distrair, para deixar isso de lado, né, Miranda? É sim. Porque na hora que desejarmos realmente manter o foco, tudo nos será facilitado pelo nosso propósito. Deus, na sua misericórdia, não permite que chegue conhecimento a nenhum de nós se não tivermos amadurecido para usar bem esse conhecimento. Exato. Fala-se tanto dos OVNIs, né? E aí muita gente tem medo dos extraterrestres. Eu costumo dizer para os meus amigos que falam isso, né, que tem medo, eles vêm aqui para destruir e tal.
Eu digo, olha, Deus não permitiria que eles tivessem tamanha tecnologia a ponto de viajar anos-luz em segundos se eles não estivessem moralizados mais adiantados. Mas o homem da terra, egoísta, sedento de poder, idealiza entrar no território do outro para destruir. Exato. Então projeta no outro aquilo que é peculiar a si. Todos nós tememos no outro mais aquilo que nós somos do que o que ele realmente é. Mas continuando aqui no item 11, o princípio das coisas reside nos arcanos de Deus. Tudo diz que Deus é o autor de todas as coisas, mas como e quando as criou? Olha aí a pergunta. A matéria existe como ele de toda a eternidade? Responde o próprio Kardec. Ignoramo-lo. Acerca de tudo que ele não julgou conveniente revelar-nos, apenas se podem erguer sistemas mais ou menos prováveis. Dos efeitos que observamos, podemos remontar a algumas causas. Há, porém, um limite que não nos é possível transpor. Querer ir além é simultaneamente perder tempo e cair em erro, como a questão 14 que o Eduardo nos trouxe, né, Eduardo? Exatamente. Então, eles nos chamam a atenção de que não é tirando esse desejo que temos de conhecer mais, de entender mais. É da gente ter o objetivo, da gente ter o foco. Uhum. A filosofia ela é muito importante, indagar os porquês. Mas se perder num labirinto filosófico e esquecer do essencial é que é o grande perigo. Eu tenho muitos companheiros que se aproximam da doutrina espírita por um viés científico. E não há nenhum problema nisso. Mas se ele ficar somente focado nesse viés científico e em discussões intermináveis da relação entre a ciência humana e a ciência espiritual, da filosofia, ele vai esquecer da parte moral. Vai terminar endeusando a própria inteligência. Exatamente. É isso aí. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudos de obras póstumas na apresentação de João Nogueira. Estamos de volta, meus queridos amigos e irmãos, para mais a segunda parte do programa Obras Póstumas. Aliás, o estudo do livro Obras Póstumas no programa Luz na Penumbra. E nós terminamos falando do item 11, em que no final ele fala o seguinte: há, porém, um limite que não nos é possível transpor. Querer ir além é simultaneamente perder tempo e cair em erro. Não era o que a gente estava falando, Sim, Miranda? E falávamos sobre a matéria, né? Querendo saber o momento exato em que Deus criou. Uhum. Olha, até o que se trata de matéria transcende a tudo que a gente pode imaginar. Antes compreendíamos matéria dentro de uma certa limitação. Agora tem a matéria radiante e situações que vão além, não é? Então, querer compreender a essência divina é meritório. Uhum. Né? Nós temos que buscar Deus, mas sabendo que temos limites que nos impossibilitam a compreensão maior. Quando nós vamos no Livro dos Espíritos estudar a escala espírita que Kardec organizou... Tô lendo isso aqui agora. Ah, menino! Transmissão de pensamento, hein? Então, estão lá, né? Os bons espíritos, olha só, compreendem Deus e o infinito. Por quê? Porque a matéria não predomina mais sobre o espírito. O espírito predomina sobre a matéria. Então, eles têm maturidade para observar a matéria com discernimento. Lá na escala espírita, que está a partir da questão 100, os espíritos deixam claro que nós chegaremos a esse momento, mas estamos infinitamente longe dele, não conseguimos imaginar, né, o tempo e como chegar à condição de um puro espírito. E eles dizem que o puro espírito goza de uma felicidade inalterável porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é a de uma ociosidade monótona, vivida em contemplação perpétua. Eles, os puros espíritos, são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Dirigem a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e determinam as suas missões.
Então são espíritos que, como Jesus já dizia, eu e o Pai somos um. Estão integrados. Esses conhecem os mistérios que para nós ainda são insondáveis. Qual é a questão? É número 11, né? Que fala, que a pergunta no Livro dos Espíritos: será dado ao homem um dia ver a Deus? E a resposta: o verá e o compreenderá quando não mais estiver o espírito obscurecido pela matéria. É algo fundamental. E tem uma coisa que a gente está muito em voga hoje em dia, que é a questão da ansiedade. Depressão e ansiedade. Já que nós temos um psicólogo aqui, vamos utilizar os conhecimentos do Eduardo. A depressão, ela é atribuída àquele que fica preso ao passado, não é isso? E a ansiedade é aquele que fica preso ao futuro. Ou seja, nenhum dos dois vive hoje. E a frustração é o que está no presente sem querer guardar a lição de ontem e esperar o amanhã. Exatamente. Nós temos muito isso, de antecipar, querer antecipar as coisas. Nós vamos viver no mundo de regeneração. O planeta vai passar de provas e expiações para regeneração. Quando vai ser? Aí vem aquela história que foi abordada até analisando os fatos por esses dias, acho que numa terça-feira de março, onde falou do tal do... como é que é? Os 50 anos depois de 1969. Que seria a data limite. Data limite, exatamente. E aí o homem fica atribuindo datas. Eu já vi num jornalzinho espírita falar que o mundo de regeneração entra a partir de 2057. Eu fico imaginando quem é que pode dizer essas datas, dar essa precisão. É como se nós fôssemos fazer uma viagem, né? E dormíssemos no planeta de provas e expiações e acordássemos no planeta de regeneração. Assim, no estalar de dedos. Algo que a doutrina espírita, a codificação, não nos passa isso. Pelo contrário, essa transição, ela é devagar, sequenciada, e ela não tem um negócio de quebra, né? Só que a nossa ansiedade quer que isso aconteça. Então, dataram agora... É o homem novo para o homem velho. É isso. Aliás, o homem velho para o homem novo. É, não é isso aí. De Paulo de Tarso, exatamente. Não é? Tem gente que pensa assim: a caminho de Damasco, Paulo viu aquele sol, caiu do cavalo e levantou-se com Cristo. Na realidade, antes disso, Cristo já começou a incomodar ele. Na hora que ele ouviu Estevão, ali começou a transformação do homem velho. Chamamento, né? Porque, na verdade, Paulo, como Saulo ainda, ele foi preparado. Só que ele estava defendendo uma causa que ele acreditava piamente ser a verdadeira. Isso era muito autêntico isso nele. Isso, no Apocalipse está lá. Quem dera fores quente ou frio, porque se fores morno, te vomitarei das minhas entranhas. Sim. É forte, mas é a realidade. É defendermos aquilo que acreditamos, não é? Mas vamos aqui ao item 12, olha só. O homem tem por guia, na pesquisa do desenvolvimento, os atributos de Deus. Para a investigação dos mistérios que nos é permitido sondar por meio do raciocínio, há um critério certo, um guia infalível, os atributos de Deus. Desde que se admite que Deus é eterno, imutável, bom, que é infinito nas suas perfeições, toda doutrina ou teoria científica ou religiosa que tenda a lhe tirar qualquer parcela de um só dos seus atributos será necessariamente falsa, pois que tende à negação da divindade mesma. É como o Eduardo estava falando sobre aqueles que buscam na doutrina somente a parte científica. Fica faltando uma parte essencial, que é a filosofia aplicada à vida, que nos leva a nos moralizarmos, não é, Eduardo? Você falava da ansiedade, né, e da depressão. Todos nós ainda passamos por essas dificuldades porque não temos fé. Porque se nós tivéssemos a verdadeira fé, que Jesus diz que seria do tamanho de um grão de mostarda e seria capaz de transportar montanhas, nós nem ficaríamos depressivos, nem seríamos ansiosos, porque saberíamos que dentro dos atributos divinos está tudo certo. Desde que nós não tenhamos cometido ações que nos levaram ao sofrimento, se o sofrimento nos chega, é uma necessidade de aprendizado e de crescimento espiritual. Então nós não ficaríamos deprimidos pelo passado,
porque saberíamos que passamos pelas experiências que precisamos e crescemos com elas. E que temos a oportunidade de mudar. E nem ficaremos ansiosos pelo futuro, porque saberíamos que só irá nos acontecer aquilo que for o melhor para o nosso crescimento, nosso aprendizado espiritual. Estamos amadurecendo, somos espíritos da terceira ordem ainda, como diz Kardec aqui na escala espírita. À medida que nos tornarmos bons espíritos, como Miranda colocou, já iremos ter uma compreensão melhor de Deus, das leis de Deus e, consequentemente, a confiança, a fé, a certeza. E aí eu estaria desempregado nesse mundo de regeneração como psicólogo, mas um desempregado feliz, porque não mais teremos pessoas com depressão, com ansiedade, porque serão espíritos mais adiantados e que compreendem que tudo é regulado por leis sábias e eternas. Você não será um desempregado, estará num outro tipo de emprego. Sabia que você ia falar isso. Não é assim? Não tenha dúvida. Agora, me faz lembrar isso que o Eduardo falou, me faz lembrar a epístola de Paulo aos Hebreus, lá no capítulo 11, nos versículos 35 em diante, onde há uma prova bíblica da reencarnação aí. Mulheres receberam seus mortos pela ressurreição. É só trocar a palavra ressurreição, como diz Kardec, que os judeus chamavam de ressurreição, aquilo que o espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Então troquemos essa palavra, mulheres receberam seus desencarnados pela reencarnação. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem superior ressurreição. Isso quer dizer o quê, meu Deus? Paulo está dizendo que hoje, se nós estamos sofrendo, se há um sofrimento em nossa vida, tenhamos paciência, perseverança, fé, certeza absoluta de que aquilo é bom para a gente. Que aquilo não aconteceu por acaso e que eu tenho que tentar viver da melhor forma possível aquele momento em que eu estou vivendo para alcançar melhor futuro. Se eu quero um futuro melhor, eu tenho que fazer o agora. Eu tenho que semear coisas boas. Porque a lei de causa e efeito é aquela sed lex, dura lex. Ou seja, aliás, dura lex, sed lex, né? A lei é dura, mas é lei. Não tem jeito. A gente tem que se acomodar ali e entender que ela vai fazer com que nós tenhamos melhores coisas. Se eu não gosto do fardo pesado de hoje, eu tenho que me modificar, né, Miranda? Mesmo porque o fardo pesado de hoje é a crise, não é? Que gera sofrimento, que os espíritos nos orientam que esse sofrimento deve ter o controle da nossa emoção para que não gere mutilações em nós, não é? Mas é o caldo do amadurecimento. Ninguém amadurece sem passar pela crise, sem gravar suas lições e buscar acertar novos passos. É isso aí, a gente está aqui com o relógio correndo, acelerando, vamos ficar por aqui hoje, só lembrando que esse trio aqui a gente vai poder repetir outras vezes, né? Porque a gente vai acabar puxando, né? Vamos lá, eu pesquei os dois assim, vamos lá. E viria também o Carlos Alberto, mas o Carlos Alberto tinha um compromisso, então não dava. Mas vamos lá, Miranda, vamos lá, Eduardo. E isso aqui é o sinal de que nós, espíritas, nos comprometemos com a doutrina espírita, nos comprometemos também com esse canal fundamental que é a Rádio Rio de Janeiro, a levar esse pouco conhecimento que nós já adquirimos, a pouca experiência que nós já temos, a todos os irmãos que ainda podem não ter ou podem estar equivocados de alguma forma, podem e devem estar precisando dessa mensagem, senão não ouviriam, né? A mensagem é sempre para aquele que ouve. Muitas vezes a gente vai a alguma palestra e fala assim, poxa, fulano deveria vir aqui assistir isso, tinha que estar aqui. Não, fulano vai estar no momento que ele necessitar realmente. Então hoje eu necessito. Quando nós aprendemos algo e queremos que o fulano conheça, basta que a gente exemplifique. Com certeza. É isso aí, meus queridos amigos e irmãos, estamos encerrando. Suas despedidas, Eduardo. Um grande abraço aos nossos ouvintes, lembrando que Jesus apresentou Deus como Pai. É isso aí. Miranda? Muita paz, gratidão a todos. Até o próximo programa. Até o próximo programa.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra e vamos dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no seu capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Hoje nós desenvolveremos os itens 7 e 8, que tratam do tema: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. E para realizar essa reflexão, esse estudo, está aqui, como toda semana, o nosso estimado Antônio de Pádua. E nos dando o suporte na técnica, o nosso estimado também Pablo. Vamos então dar um olá para o nosso querido Antônio e pedir que ele inicie esse estudo e essa reflexão de um tema que nós sabemos que para nós ainda é bastante difícil, né? Nós somos orgulhosos, somos vaidosos, e quando alguém nos ofende, né, quando alguém nos fala alguma coisa, nosso ímpeto é querer rebater, né, e dar de volta aquilo que recebemos, e ficamos tão aborrecidos. Mas à medida que nós cremos e compreendemos a vida futura, tudo muda de panorama. Então, é sobre isso que o Antônio vai refletir conosco, estudar conosco. Olá, Antônio. Tudo bem, Marta? Tudo bem. Bem, meus queridos ouvintes, essa história realmente de dar a outra face é mais um daqueles pontos em que muitas pessoas não compreendem bem o que Jesus quis dizer, ou seja, literalmente ele está correto também, ele não exagerou no ponto, mas talvez isso, do meu ponto de vista, engloba uma situação mais complexa e ao mesmo tempo mais simples. Eu vou explicar a vocês o que é esse paradoxo. E Kardec, ele captou bem essa situação aqui na explanação que ele nos faz. Porque se o capítulo trata do amor que Jesus preconizou aos inimigos, é claro, como eu já disse aqui outras vezes, nós não temos inimigos exatamente como se tinha na época do Cristo e até algumas décadas para trás, aqueles inimigos com os quais nós não podemos cruzar na rua, e essas coisas realmente estão fora de moda. Nós temos realmente pessoas que eventualmente nos ofendem, nos magoam com coisas às vezes não tão graves, mas incomodam bastante. E isso faz com que nós, por não lidarmos bem com isso, acumulemos dentro de nós dificuldades para lidarmos amanhã com um eventual inimigo verdadeiro. E nós já vimos aqui no estudo do último programa que a principal dificuldade vai ser com esses inimigos que estão desencarnados, porque eles em tese são os mais perigosos, porque nós não temos como ter acesso a eles de jeito nenhum. Então, essa proposição do Cristo, se nós começarmos a levá-la em conta, nós vamos criar um hábito de não revidar, de não retaliar, como era a proposição inicial da lei mosaica. Vamos ver aqui o que o Cristo nos disse. Aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Se alguém quer entrar em litígio contra vós para tomar a vossa túnica, entregai-lhe também a capa. E se alguém quer vos obrigar a dar 1000 passos com ele, dai ainda mais 2000. Dai àquele que vos pede, e não volteis as costas a quem vos quer pedir emprestado. Então vejam que são situações não tão dramáticas quanto se amar um inimigo na acepção clássica do que seja um inimigo. Eventualmente, o cara deu um tapa na minha cara, ele é meu inimigo. Não exatamente, ele pode ter dado, às vezes é o seu irmão,
que dê um tapa na sua cara numa discussão de família, numa bobagem, numa discussão por causa de futebol. E aí ele é seu inimigo? Não é seu inimigo. Então a gente tem que entender essa conotação. Então o esforço que nós fizemos para não levar em conta aquele tapa que um nosso irmão nos deu por uma bobagem, uma discussão na mesa do jantar, de uma bobagem qualquer, se nós conseguirmos ter forças de não levar isso à ponta de faca, nós vamos angariar forças para eventualmente lá fora termos condições de enfrentar os verdadeiros inimigos, encarnados e desencarnados. Essa é a ideia do Cristo. E Kardec captou isso bem. Ouçam bem. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar de ponto de honra são os responsáveis por essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, um golpe com outro, o que parece perfeitamente justo para aqueles em quem o senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. É o que já falamos aqui também. À primeira vista, o lógico é você retribuir o tapa com outro tapa, a ofensa contra ofensa, a injúria contra injúria. Isso é o pensamento mais lógico, mas nem sempre a lógica do nível da nossa ignorância é o mais apropriado. A lógica precisa estar junto do conhecimento maior, da inteligência e da capacidade de raciocínio, porque a lógica simples, ela é obtusa. Ela é obtusa. Assim como nós discutimos aqui em alguns programas passados a história do tipo de amor. Como eu vou amar um inimigo? Depende do amor a que você está se referindo. A lógica é odiar o inimigo. Sim, mas vamos discutir aqui com calma que tipo de amor de que se trata. Aí a gente chega à conclusão, bom, realmente dá para amar. Nesses termos, dá para fazer o bem ao inimigo, não querer mal a ele. É a mesma coisa aqui. Nós não podemos usar a lógica, vamos dizer assim, imediatista, digamos, cartesiana, ou mosaica, olho por olho, dente por dente, pão, pão, queijo, queijo. Não, é bem assim. Nós já somos seres mais evoluídos, mais avançados, e temos que fazer uma análise melhor, porque cada caso é um caso. Como eu disse aqui agora, se for meu irmão, se for meu filho, ou o que seja, a gente não vai revidar da mesma forma. É por isso que a lei mosaica dizia, olho por olho, dente por dente, de acordo com a época em que Moisés vivia. Mas o Cristo veio e disse, retribuir o mal com o bem. E disse mais, não resistais ao mal que quiserem vos fazer. Se vos baterem uma face, apresentai a outra. Para o orgulhoso, essas palavras parecem um ato de covardia, pois ele não compreende que haja mais coragem no fato de suportar o insulto do que em vingar-se dele. E isso sempre acontece porque a sua visão não consegue ir além do presente. Então nós já vamos colocar aqui, trazer a configuração da história aqui, aquela máxima que nós discutimos sempre aqui, Marta e eu, da vida futura. Quando nós colocamos este ingrediente na nossa massa, o pão vai sair com gosto diferente. O pão não vai ficar entranhado lá, a massa vai crescer normalmente, vai ficar saboroso. Porque colocamos um componente que esclarece a gente. Se você tem uma visão curta, estreita, você vai revidar na hora, porque você está preocupado com aquele momento. Mas se você for analisar os fatos que levaram aquilo, ou os fatos que advirão daquilo no futuro, então você já tem como tomar atitude dentro dessa proposição que Jesus está fazendo. Deve-se, entretanto, tomar essas palavras ao pé da letra, ou seja, dar a outra face, se levantar para dar outra face, isso tem que ser tomado estritamente, ipsis literis, ao pé da letra? Não. Nem aquelas que dizem arrancar um olho se for motivo de escândalo. É claro, isso é uma figura, isso aí é uma hipérbole, é uma figura de linguagem que Jesus usou, é o exagero para chamar a nossa atenção. Isso é uma figura de linguagem. Quem domina bem a língua portuguesa sabe disso. São figuras de linguagem que você acrescenta ao texto, à narrativa, para ilustrar, para chamar a atenção. Isso faz parte em qualquer idioma. Isso faz parte da lógica da explicação do que você está querendo mostrar. Assim como as metáforas, né, as metonímias e outras figuras de linguagem que servem para isso.
Então segue ele aqui: se fossem obedecidas literalmente, isso seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, tirando-lhes qualquer receio. Se não se impedissem as suas agressões, muito em breve os bons seriam suas vítimas. Então aqui cabe um pequeno pensamento, porque muitas pessoas dizem: não, mas é impossível você defender uma ação contra um agressor porque você é um cristão. Se fosse Jesus Cristo, jamais revidaria. Se fosse o Cristo, jamais ele iria agredir o seu agressor, ou ele ia tentar lutar para impedir. Isso é uma história que está rolando há muito tempo aqui, nos últimos tempos. Daqui, mas Kardec está analisando de outra forma. Claro que o Cristo jamais iria agredir alguém como revide. Ele foi ofendido. Você viu a paixão do Cristo, desde que foi condenado lá no Sinédrio até a crucificação, foi só sofrimento o tempo todo. Injúrias, ofensas, agressões, tudo, maltrato, tudo que tem direito. Ele foi na dele, calado, levando aquilo até o final. Mas diz aqui Kardec muito bem: se nós hoje não formos condenados de seguir literalmente isso, e nós não houver uma repressão, pelo menos na parte legal instituída pela sociedade, os bandidos, os homens maus, vão tomar conta do pedaço, como se diz hoje. E não é possível isso. Ninguém viveria mais em paz. Então, nós temos que usar esses termos que Jesus propôs no âmbito mais restrito. Como eu disse, em casa, na rua, assim, dos conhecidos, no trabalho. Eu não vou permitir, se alguém vem me agredir com uma arma, está pondo em risco a minha família, uma arma qualquer, e se eu tiver disponibilidade de ter uma arma também, mesmo que não seja igual a dele, seja até não seja uma arma de fogo, seja uma faca, um cabo de vassoura ou o que seja, eu não vou me defender, porque não, se ele quer raptar um filho, eu vou dar outro filho para ele. Se usar o pé da letra, vai dizer isso. Então não é bem assim. Isso é um treinamento que Jesus está propondo para nós termos capacidade de, na vida futura, não colhermos maus tratos de novo. Agora, a sociedade tem o direito de reprimir essas ações em meu nome. Para isso existe a sociedade organizada, para isso existe o judiciário, para isso existe a polícia, para agir desta forma. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não podemos entregar complacentemente o pescoço ao assassino. Por estas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Quando me propõem que eu me defenda de uma eventual agressão dentro da minha casa, com as mesmas armas com as quais eu estou sendo agredido, mas você não pode fazer isso porque você é um cristão. Não, o Cristo não condenou a minha defesa, ele condenou a vingança, a retaliação. Se eu esperar o cara ir embora e depois na casa dele fazer igual, isso já é vingança e retaliação. Agora, se no momento para me defender, para defender a minha família, eu tenho direito, eu tenho obrigação de tomar as providências que forem cabíveis no caso. É claro que se por eu não ser um habilidoso em andar com arma, seja arma branca, arma de fogo ou o que seja, eu vou evitar andar com isso porque vai acabar sendo contraproducente para mim mesmo. Então é melhor perder um objeto que vai ser roubado, o dinheiro, lá o que seja, e não correr risco da agressão ser maior. Mas aquele que tem capacidade de se defender, o homem do campo, por exemplo, tem sua fazenda invadida, ele tem todo o direito de se defender ou não tem? Então temos que pensar nisso, não levar o pé da letra, como é a proposta de Allan Kardec. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, na apresentação de Marta Batista e Antônio Barbosa. Retomando aqui o texto, segue Kardec: dizendo para oferecermos uma face quando a outra foi atingida, ele quis dizer, sob uma outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a diminuir o seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la, ser enganado do que enganar,
ser arruinado do que causar a ruína dos outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que é apenas uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal sem punição, pode dar forças para suportar pacientemente os golpes aplicados nos nossos interesses e no nosso amor próprio. Esta é a razão por que dizemos incessantemente: voltai os vossos olhares para a frente. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis machucados pelas coisas da terra. Então, se eu começar a agir desta forma, não retribuir o mal com o mal, não retaliar, não buscar vingança, não procurar dar o troco, não pagar com a mesma moeda, nos casos pequenos, eu já vou criar em mim aquele hábito de não fazer essas coisas. Daqui a pouco as coisas um pouquinho mais graves, eu também vou começar a suportar. Vou começar a entender que no futuro isso vai ser bom para mim. Porque à medida que eu retaliar uma ofensa, eu estou causando outra para mim no futuro. Se eu retaliar, eu vou sofrer de novo aquilo. A maneira que eu tenho de parar essa ofensa foi a última. Não vou revidar, não vou criar motivo para outra no futuro. Então, eu paro aqui, parou aqui. Não tem mais. Não vai ter, porque eu não vou dar continuidade a isso. Eu vou parar o processo ali. É isso que Jesus nos propõe e que Allan Kardec está nos explicitando. É um processo muito mais amplo, como eu disse. Ao mesmo tempo, é uma coisa muito mais ampla, muito mais profunda, mas ao mesmo tempo é simples. É agir com simplicidade, agir nas coisas pequenas, nas coisas simples. Mas o processo em si é um processo grande. Não começa na hora da ofensa e vai terminar daqui a não sei quantas encarnações futuras. Não, ele tem que começar ali e terminar ali. Como ele vai terminar? Com a minha... o esquecimento, meu esquecimento, com a minha desistência de fazer algum revide, porque se eu revidar, o processo vai continuar sempre. Tipo um moto perpétuo, porque vai continuar, se o outro vai fazer, porque eu fiz, e vai ficar isso a eternidade, como tem estado em nós desde os tempos de antigamente. Nós temos que um dia parar com isso. E a sugestão do Cristo foi isso: olha, esse cara está te tumultuando, porque ele quer que você faça um negócio e daqui andar 1 quilômetro. Você, amigo, tudo bem, eu ando 2. Acabou ali o problema, ele não vai mais perturbar você. Não, mas ele quer porque quer R$100, porque, e discute. Tá bom, pronto, então, mas 200, esquecemos o problema. Não vamos discutir. Por causa de dinheiro, por causa de uma caminhada, por causa de uma roupa, ou de um dinheiro que o cara me deve, vou discutir por isso. São coisas muito pequenas, como diz aqui no finalzinho: voltai os vossos olhares para a frente. Quanto mais vos elevados pelo pensamento acima da vida material, menos sereis machucados pelas coisas da terra. Então, se eu ficar discutindo por causa de caminhada, por causa de roupa, por causa de dinheiro, porque emprestou e não pagou, e quando eu tiver assim, agarrado a essas coisas, eu não vou me livrar disso. Vou ficar sempre preso às coisas materiais. E nós temos que desligar disso. Não é o nosso futuro. Ou nós não entendemos na vida futura, na vida espiritual, na vida post-mortem? Nós entendemos isso, então porque vamos discutir por causa de coisas da terra, que amanhã eu posso ter de novo? Posso conquistar novamente? Então para que discutir isso? Não, nós estamos discutindo outro dia, conversando sobre o Euripides Barçanufo, sobre Bezerra de Menezes, encantados com o desprendimento que eles mostravam, não é? Que eles mostravam o desprendimento das coisas materiais, não ficavam presos às coisas materiais e iam atender à caridade, mesmo que tivessem que perder alguma coisa, alguma joia, um objeto, ou logo que seja, e que eu e todos nós aqui ficariam, não, eu não faria isso, por que eu vou... Não, como ele tem essa capacidade? Porque eles não estão presos à coisa material. Já passaram por isso, então nós temos que lutar para isso. Não vou deixar que um objeto material seja motivo para me aborrecer, me dar um infarto. Tem gente tendo infarto aí porque perdeu um objeto, ou foi roubado, ou alguém não pagou, porque tomou um trambique, sei lá o quê. Pode ficar na hora, ficar chateado, ficar magoado, mas não pode querer revidar, dar o troco, passar a perna no outro também. Não vai resolver. Então tem que, por essas coisas, usá-las enquanto tiver a meu dispor. Mas se ela não está mais ao meu dispor, ainda que segue.
Eu tenho outras preocupações, não é querer ser melhor que ninguém, mas quando falo, eu digo, nós todos aqui, todos nós devemos ter mais motivação, mais interesse nas outros bens espirituais, como disse o Cristo, os tesouros que estão no reino dos céus. Agora, e deixar essas coisas, por mais gostosas que sejam, por mais alegria que nos tragam, por mais satisfação que proporcionem, vamos deixar para elas acontecerem por si. Ou seja, apareceu, eu uso, não apareceu, sumiu, roubaram, levaram, pediram, eu dei. Acabou. Não vou discutir com isso. Então, essa é a proposta do Cristo. E se nós entendemos bem e começarmos a pôr em prática, tenham certeza que nós vamos obter no futuro as recompensas que o Cristo propõe. Verdade, Antônio. Realmente, né, é algo que a gente precisa refazer, reconstruir, né? Então, para reconstruir algo, é preciso que você desconstrua aquele paradigma anterior, né? E o paradigma anterior era alicerçado em quê? Quer dizer, evidente que quando a gente expõe toda a proposta, ela parece fácil, né? E evidente que não é tão fácil assim, porque a gente precisa desconstruir primeiro, né? E desconstruir é muito mais complexo do que construir. Mas a gente precisa usar o raciocínio e enfrentar através de perguntas para nós mesmos. Então, nós estamos felizes do jeito que nós vivemos? Porque se estamos, paciência. Por mais que você esteja na contramão, você vai ter que continuar nessa, porque é essa que você te satisfaz, é o teu momento. Mas se, como a maioria de nós, né, se faz a pergunta, né, você está feliz? E a resposta é não, né, não, eu não estou feliz, eu não gosto de viver num mundo dessa maneira, né, onde existem pessoas que são agressivas, né, e querem nos injuriar, mas para que isso cesse e eu não tenha esse retorno constante, né, é preciso que você pare de revidar. E o que impede, né, de você parar com os revides? O orgulho, né? É o orgulho. É simples assim. A construção que você vai fazer, a reconstrução, pode ser trabalhosa, mas as respostas que você precisa são simples. É o orgulho que te impede. Então, o que você precisa começar a se trabalhar? No orgulho, né? Para que esse orgulho comece a diminuir e para que ele, então, diminuindo, você não sinta aquela necessidade premente de revidar toda injúria, toda violência que te fizerem, né? Claro que, falando em violência, como o Antônio muito bem explicou, né? Nós temos o direito, Jesus nos concedeu o direito de nos defendermos. Mas existe uma diferença entre você se defender e você estar revidando todo um maltrato, toda uma injúria. Então, para que você desconstrua, né, ele vá diminuindo de força esse orgulho, o que você precisa? Você precisa mudar a tua perspectiva de vida. Porque se você continuar com a perspectiva de que o presente é o mais importante, né? E eu sei que existe futuro, mas sabe como é que é? Aqui é que eu estou vivendo aqui, e é isso que eu tenho que realizar. Se você continuar com esta perspectiva do presente tão somente, eu creio no futuro, mas deixa que eu preciso fazer isso, porque eu não posso levar essa para casa, aí vai ficar complicado. E aí você não vai estar diminuindo o teu orgulho. Então, para diminuir esse orgulho, é preciso que você comece a se alicerçar num outro paradigma, que é o paradigma da fé no futuro. Mas, por hoje, né, o nosso tempo acabou. Vamos ficando por aqui, desejando a todos muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.